Olá, meu amigo investidor, bem-vindo ao 12º episódio da nossa série Construindo Riqueza do Início ao Legado. João Paulo Ferreira aqui, assessor de investimentos e planejador financeiro. E, bom, na semana passada a gente falou da previdência privada, mostramos como ela pode ser utilizada como um escudo fiscal, além de ser utilizada para acelerar a sua sucessão. O tema de hoje, ele continua ainda nessa linha, pois é sobre um dos maiores inimigos da sua rentabilidade, que é o imposto de renda, né? A gente tem um sócio, né, que é o governo, que toma um pedaço de tudo que a gente ganha. Então, muitos investidores de alto patrimônio se preocupam ali em buscar apenas o produto que mais rende, mas se esquecem de olhar para o que realmente importa, que é o retorno líquido, né? Assim, aquele retorno realmente que vai entrar no seu bolso. Hoje eu vou te mostrar o que seria a arte da otimização tributária e como você pode legalmente minimizar a mordida do leão, certo? Bom, imposto é custo e por que ele diminui a sua riqueza, né? Então a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade que imposto não é só uma obrigação, mas acaba sendo um custo. E como todo custo, ele precisa ser gerenciado e minimizado. Então, pense aqui comigo, a questão dos juros compostos, vamos lá. Quando você paga imposto, você interrompe aquele ciclo dos juros compostos, né? De juros sobre juros. Então, ou seja, para cada real que sai do seu bolso, que vai para o fisco, é um real a menos que ele deixa de trabalhar para gerar novos rendimentos para você, certo? Além disso, pagar um imposto ali no momento errado ou escolher o produto errado vai acabar te custando ali de 15% a 27,5% do seu rendimento. Então, por isso, a gente tem que saber maneiras de mitigar esse custo, pois no final das contas é dinheiro que você está desperdiçando, certo? Importante que vocês entendam aqui que o investidor consciente não é aquele que foge do imposto. Em momento algum que a gente está falando que você tem que deixar de pagar imposto ou sonegar imposto, tá? O investidor que consciente, ele sabe escolher o caminho que no final das contas garante o maior crescimento líquido do seu patrimônio. Então vamos falar aqui um pouco das estratégias de otimização por classe de ativo. A otimização tributária ela é feita nas escolhas dos ativos e na gestão do seu portfólio. Vamos ver aqui as principais estratégias que você pode e que você deve utilizar, certo? Bom, o primeiro ponto e talvez um dos mais óbvios, né, que é a escolha dos ativos na sua carteira de investimento que são isentos de imposto de rendas, renda fixa e os fundos imobiliários, né? Então, o Brasil, entendo que tem ótimas ferramentas de renda fixa com isenção de imposto de renda para pessoa física. Então, falando aqui das LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e também as debêntures incentivadas que a gente já falou lá quando a gente tratou na parte de renda fixa. O exercício aqui é sempre comparar a rentabilidade de um ativo tributado de um CDB, por exemplo, né, com a de ativos que são isentos, como os LCIs, as LCAs. Então, em alguns casos, mesmo que um CDB tenha a taxa bruta maior, pode ser que a rentabilidade líquida seja menor. Então, por isso, a gente tem que sempre fazer esse comparativo antes de fazer qualquer alocação. Então, aqui vai uma dica. Se comparativo entre as rentabilidades líquidas forem similares, aí nesse caso eu prefiro os tributados, né? Porque mesmo com as taxas, essas taxas mais altas, na verdade, elas vão potencializar a sua rentabilidade e o crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo, tá? Se no comparativo o ativo isento, né, rentabilidade líquida, for maior, prefira ele, tá? Sendo similar, vai para o tributado mesmo, que ele vai ser um potencializador. Outro ativo com isenção são os fundos imobiliários. Os rendimentos mensais desses fundos imobiliários, né, que são pagos em forma de aluguel, eles são isentos de imposto de renda. Então, acaba sendo ali uma máquina de geração de caixa livre de imposto, certo? A outra estratégia é a venda de ações ali no limite da isenção. Então, uma estratégiazinha simples e que vale ouro. Sempre que você vai fazer a venda das ações no mercado à vista, se o total das suas vendas em um único mês superar 20 mil reais, você paga imposto de renda. Então, a sugestão aqui é que você venda sempre abaixo, né, porque você vai ter essa isenção do imposto de renda, né? Então essa regra você precisa ter muito na ponta do lápis. Então gerenciar suas vendas, né? Aproveitar esse limite mensal acaba sendo uma forma inteligente de realizar lucros sem pagar aquele imposto dos 15%, tá bom? E por fim aqui o diferimento fiscal na Previdência, que é algo que a gente também comentou, que é o PGBL e VGBL. Então voltando, né, volta aquele papo da semana passada. A Previdência permite que você faça o diferimento do imposto de renda, né? O dinheiro que você pagaria hoje, ele fica investido, gerando mais rendimento. Se você usa o PGBL no modelo completo, você reduz sua base de cálculo de imposto de renda até 12% da sua renda
né? Isso é um dinheiro que você economiza hoje para investir e pagar imposto lá na frente. Então acaba tendo esse benefício ainda com a alíquota menor, né? No caso ele chega a 10%, claro, se você escolher ali o regressivo e ficar pelo prazo lá dos 10 anos. Então é realmente uma ótima ferramenta para eficiência fiscal e planejamento tributário. E por fim aqui, a compensação de prejuízo, né? Seja via day trades ou seja de ações. Então, claro, ninguém gosta de ter prejuízo, mas no mundo do investimento eventualmente pode ser que você venha a ter, principalmente na parte renda variável, e ele pode ser utilizado a seu favor. Então você pode compensar os lucros futuros com os prejuízos que você já teve lá no passado no mercado de ações. Então seja em operações comuns ou operações de day trade. Então imagina o seguinte, se você teve um lucro de 50 mil e teve uma operação que você teve um prejuízo de 30 mil, né? Você vai pagar imposto só sobre os 20 mil reais, que na verdade esse é o seu lucro líquido, tá? Então saber também declarar, gerenciar esses prejuízos é fundamental para otimizar o seu pagamento de imposto de renda, ok? Bom, o outro ponto aqui que a gente vai tratar é sobre a gestão e a disciplina fiscal, que é um tema também relevante. Então, para você fazer otimização tributária, você precisa de duas coisas básicas, né? Conhecimento e disciplina. Antes de investir, sempre se pergunte qual é o retorno líquido desse investimento. Isenção fiscal, né, vale mais do que uma taxa de juros bruta muito alta, tá? E outro ponto é a organização do patrimônio. Até manter a documentação em dia é crucial. Então, especialmente para a compensação de prejuízo, aquilo que a gente comentou aqui na declaração anual. Então, não deixe tudo com uma surpresinha lá em abril, né, que é quando chegar a época da declaração de imposto de renda, mas trate isso com constante de planejamento, tá? Isso é importante, essa organização é muito importante. E outro ponto aqui importante a gente comentar é o risco da ilegalidade, meus caros. Toda otimização ela tem que ser feita dentro da lei. Tudo que a gente comentou aqui são mecanismos legais. Então não confunda otimização fiscal com evasão fiscal. As estratégias aqui são inteiramente legais e baseadas em regra que a própria Receita Federal utiliza, tá? Então, outro ponto muito importante para a gente equilibrar aqui. Bom, pessoal, como você viu, o vídeo de hoje a gente falou um pouco sobre algumas medidas de planejamento fiscal, um dos pilares, né, de um planejamento financeiro. Entenda que a otimização tributária é a arte de escolher o ativo certo, no momento certo, com a estrutura certa, para pagar o mínimo de imposto possível de forma 100% legal. É uma das formas mais eficientes de aumentar seu retorno sem ficar assumindo muito risco, né? Existe aquela relação de risco-retorno. A eficiência fiscal já vai te dar um retorno maior simplesmente fazendo isso, tá? Bom, então o vídeo de hoje era isso. Se você gostou, deixa aí seu like, inscreva-se no canal para não perder ali os próximos episódios e ative as notificações. Na próxima semana vamos falar sobre um tema que gera muita discussão e burburinho no mercado, que são os imóveis, né? Uma forma de investimento e na composição do seu patrimônio. A pergunta que não quer calar, é melhor investir direto comprando imóvel físico ou comprar via fundos imobiliários? Então a gente vai te mostrar aqui as vantagens e desvantagens de cada um para o seu patrimônio, entender o que faz mais sentido para você, tá bom? Não perca, te vejo na semana que vem aqui na nossa série. Até lá!